ilumina. Bienvenidos, bienvenidas todos. Empezando este día con Ajit Kaur en una canción que se llama Kiss the Earth, con hombres y mujeres lanzando bendiciones unos a los otros, saliendo de la ilusión de la separación y sintiéndose a través de la canción unidos, uno solo, saliendo de la dualidad, de la división. Te dejo aquí esta canción para que empecemos hoy de una manera unida, de una manera única, de llevar nuestra mano en el corazón y sentir que podemos sentir. Toma este momento para sentir, a respirar profundo, dejar el aire entrar en ti. A permitirse. Danos un tiempo de entrega total a la música en el medio del día. Bienvenidos todos, bienvenidas todas. Qué maravilla, estamos juntos de nuevo. Qué bueno sentir tu hambre de autoconocimiento y tu hambre de nutrir tu mente, tu corazón y tu espíritu de algo que eleva, que hace sentido, que abre la caja cuadrada de las maneras en que percibimos el mundo, que percibimos la vida y nos trae espacios más amplios, más conectados, más inspirados, más elevados. E trazer toda esta elevação, essa espiritualidade, esta consciência, esta motivação a la prática diária, a nosso dia a dia, a nossa vida, a nossa família. E vou poner aqui al final, quando subamos en el IGTV, o nome de la canção e de la cantante Ajit Kaur, que les vai encantar. Bueno, bem-vindos, bem-vindas todos. Hoje vamos falar de tema que tenho carinho muito especial e é desde enfoque pouco diferenciado, que é falarmos da diferença do conhecimento e do autoconhecimento. A diferença do conhecimento e o autoconhecimento. E de que isso nos sirve na vida, de que isso nos sirve no dia a dia, de que lo que esses espaços de autoconhecimento nos sirvem a la hora que temos que pagar impostos, que fazer filas, que pensar sobre a pandemia, que cambiar de trabalho, que passar por divórcio, por uma enfermidade, ou casar-nos, ou abrir uma nova empresa, ou educar a nossos filhos, ou ser uma boa abuela. Certo? Então, entrando no espaço em contato com os benefícios que traz o autoconhecimento a nossa vida de maneira prática e também qual é a diferença entre conhecimento. Uma vez sentei para conversar com Drupal Lama Dorji e ele disse algo que me pareceu muito interessante. Ele disse: "Ustedes são tão diferentes porque em Índia, em Nepal, onde eu nasci e cresci, eu entrei a um monastério a estudar as ensinanças de Buda a los 5 anos de idade. Minha madre me deixou aí. E luego estudei todo, hasta los 18 anos de idade. E luego de aí entrei a fazer um retiro de 4 anos, que são 3
3 anos, 3 meses, 3 semanas e 3 dias, e ele se quedou 4 anos. Su maestro lhe pediu para quedar 4 anos, que era um retiro profundo de autoconhecimento, com práticas de meditações, de respiração, com estudos profundos da enseñança de su maestro. E luego eu saí ao mundo para enseñar. E a los 24, creio, 25, ele saiu ao mundo para enseñar. E ele dijo, é tão estranho porque vocês nascem, estudam outras coisas, vão ao colégio, vão à universidade, e de repente, alguns allá por los 40 ou a los 30, se empiezam a perguntar sobre espiritualidade, autoconhecimento e meditação, e como acalmar a mente, e como abrir o coração, e como... E ele dijo que increíble porque tenho a sensação que fazem a coisa al revés. E é um pouco o que hacemos nossa comunidade aqui no Ocidente, que é darmos muita ênfase na maior parte de nossa vida ao conhecimento, muito mais que ao autoconhecimento. Damos muita ênfase em los estudos de nossas profissões, de saber onde estamos, como se chama nossa calle, nosso nome, o nome da família, as direções, ir ao colégio, matemática, história, geografia, química, física, as coisas vão avançando, aprendemos os colores, como se chamam as coisas, nos llenamos de muito conhecimento, pero temos hoje em dia pouco autoconhecimento, né? Nos llenamos de toda esta por anos de conhecimento e a maioria de nós outros, com poucas exceções, não está muito desequilibrado a quantidade de informação que absorvemos e que praticamos entre conhecimento e autoconhecimento. E estou tomando um curso muito bonito de psicologia positiva e vi um vídeo que queria compartilhar com vocês, muito bonito. Quem quer depois do vídeo pode pedir-me, pode ir em meu Instagram em espanhol, que se chama Encontros de Autoconhecimento, que é meu Instagram em espanhol, e aí pide e eu te mando o vídeo. Um vídeo muito bonito, está em inglês, que diz como a história do mundo e esse equilíbrio entre o conhecimento e o autoconhecimento. E o vídeo explica, os tempos antigos, todas as batalhas que o planeta ha passado, os impérios, as conquistas, e como de repente no mundo surgiu um momento da filosofia, que começou em Grécia, né, com Aristóteles, Plato, e eles falando muito sobre isso, sobre que a vida, o significado da vida era sentir que tinha algo que aportar na comunidade e que nós outros investigáramos nosso caráter. Mira que interessante. Começou por aí, estamos falando de 2.500 anos atrás, este pedido de la investigação de estudar nosso caráter, quem somos e para que servimos, qual é nosso valor e como nosso valor e quem somos poderia servir a la comunidade. Então, depois de aí passou mais um tempo de impérios e lutas e tal, e começou a surgir também do Oriente toda esta parte de los estudos de hinduísmo, depois também judaísmo e cristianismo, né, as religiões, e todos eles falavam coisas muito parecidas, né? O Torá disse, ama tu vecino como a ti mesmo, né? O resumo do Torá no judaísmo, ama tu vecino como a ti mesmo, o cristianismo disse, ama al próximo como a ti mesmo, e se remete muito em como nos amamos e como nos tratamos, e como el tratar al outro tem muito e única e exclusivamente que ver com a qualidade que me trata a mim mesmo. Então, neste avançar, Confúcio trajo as 5 constantes que eu encontrei muito bonita, as 5 constantes de Confúcio também desta época, que é a benevolência, a justiça, a sabedoria, a propriedade e a integridade. São as 5 constâncias de Confúcio. Então, entrou nesta época onde os filósofos, as religiões, começavam a falar de isso, de estudar nosso caráter. E de que palavras, de que atitudes se forjavam no caráter do ser humano. Porque o autoconhecimento estava muito associado ao caráter, ao desenvolvimento do caráter. A honestidade, a bondade, a humanidade, a perseverança, a transcendência, todas essas facetas, estas características do caráter. E no mundo, nesta época, era muito comum estar associado, a educação estava muito associada
a los grandes filósofos e a las grandes religiones. As pessoas eram educadas adentro de las instituições religiosas. E não foi depois de muito tempo em la história que cambiou e se separou a lei de la religiosidade. E quando houve esta separação de la lei e la religiosidade, a educação também se moveu e se separou em la educação pública, já sendo a educação pública controlada e organizada por el governo, por instituições governamentais, né? Estou fazendo um resumo assim, 2.500 anos em 5 segundos, bem-vindos! Então, quando a educação começou a ser organizada por instituições governamentais, se sacou várias classes sobre desenvolvimento do caráter, porque foram compreendidas que eram demasiado religiosas para estarem presentes em instituições públicas de educação. Então, e aí houve esta ruptura, aonde em las escolas se parou de ensinar caráter, bondade, honestidade, integridade, humanidade, e parou de haver o estudo do autoconhecimento dentro de las instituições de educação. Mira que potente isso. Solo foi al final del siglo XX que a ciência, com o desenvolvimento da ciência, a ciência começou a trazer de regresso o estudo do caráter, que é o estudo de nós mesmos, porque começou a observar que quanto mais se estudava a felicidade, a positividade, a compaixão, a bondade, a generosidade, a amabilidade, se associava ao bem viver, aos seres humanos vivendo com uma grande qualidade de vida. Era gente, quanto essas pessoas praticavam mais estes caracteres, se forjavam mais apoiados de atividades, de características destes caracteres, eles se sentiam mais felizes, teriam mais saúde, um sistema imunológico mais power, tinham uma melhor inteligência emocional, um melhor desenvolvimento social. E aí começaram a trazer, um dos grandes precursores foi Maria Montessori, e Maria Montessori trajo às escolas a importância de, dentro da educação infantil, desarrollar e ter em classe as classes del carácter, o desenvolvimento del carácter. La linha Montessori, la linha Waldorf, que existem hasta hoje, são muito fortes em las sociedades, que são escolas que estimulam que os niños não devem aprender solamente geografia, história, matemática, pero também têm que aprender a ter carácter, a desenvolver habilidades blandas, a saber trabalhar em equipo, a desenvolver inteligência emocional, a saber construir, a saber hacer um pan na escola, a saber hacer um huerto vegetal na escola, a passar por las 4 estações, conhecendo sobre las 4 estações, aprender instrumentos musicais antes de aprender matemáticas e a ter este equilíbrio entre a inteligência emocional e a inteligência intelectual. E luego, o gran padre da psicologia positiva, Martin Seligman, e todos os que vieram junto com ele, começaram a trazer dentro da psicologia a importância de estudar o caráter, de trazer de novo nossas fortalezas e caracteres, e criaram testes que também posso enviar a vocês se me pedem, testes para que tu conozcas tus fortalezas e caracteres e que puedas elegir donde quieres tu aportar en el mundo desde tus fortalezas, desde donde tu carácter es más natural y que te da más pasión y que va más fácil contigo. ¿Y por qué te digo eso? Porque la edad del planeta Tierra es más o menos 3.600.000 años. Mais ou menos, a idade geológica do planeta Terra. E a comparação da vida de um ser humano comparado à idade geológica do planeta Terra são 4 segundos. Nos fuimos.
Temos adentro deste planeta Terra, aonde fui neste bosque de sequoias em Califórnia, estes árvores centenários incríveis. Estes árvores han vivido muito mais que este corpo e vão seguir vivendo quando eu me vaya, porque elas têm dentro de su, bueno, se a gente las respeita, como estão sendo respeitadas neste parque, temos estes 4 segundos para equilibrar a nossa vida, conhecimento e autoconhecimento, e saber como este autoconhecimento nutre todas as áreas de nosso conhecimento, como o autoconhecimento nos genera mais saúde, mais felicidade em nossas relações, fortalece nossas capacidades a nível laboral, nos traz mais prosperidade financeira, desenvolve nesta criatividade, sinfim de benefícios. Mientras em nossa escola, as pessoas que nasceram nos anos 60, 70, como eu, os 80, os 90, certo? Os anos 90 era como ayer, estamos em 2000, que nasceu em 2000 já tem 20 anos de idade. Entender que se não tuviste em la escola, onde tu, en el colegio, na escola, na universidade, uma classe que identificara e fortalecera tu caráter, foi a vida que te foi ensinando, foram tus padres, foram películas, que uno vê essas películas tão motivadoras, às vezes, que são grandes exemplos de caráter, de pessoas de caráter, que não se vendem por necessidade de aprovação, que são honestos, que são incorruptíveis, são pessoas que han forjado esse caráter. E é tão bonito porque às vezes lemos bibliografias, verdade, de pessoas como Gandhi, como Nelson Mandela, como Dalai Lama. Vimos a vida de los grandes maestros iluminados, Jesus, Siddhartha Gautama, Krishnamurti, Gurdjieff, Yogananda, os grandes, que se foram e deixaram um grande legado. Los que todavía están, Sri Ravi Shankar, Pema Chödrön, nuestro amado Ramana Maharshi, los que se fueron y los que están, Byron Katie, las grandes personas que nos pueden mostrar por su congruencia y por su vida vivida, cuáles son las técnicas, cuáles son las prácticas y cuál es un ejemplo vivo de desarrollo de carácter y de traermos nuestras habilidades a nuestra profesión, a nuestro desarrollo como ser humano, como hijos, hijas, como madres, padres, como hermanos, madrinas. E neste estudo que trago para vocês hoje, há algo tão importante que é mencionado, que é que o ser humano tem um promédio de vida entre 52 e 80 anos. 50 a 82 anos é a esperança do promédio de vida de um ser humano hoje em dia. E que se nós somos bem positivos, que todos vamos viver esses 82 anos, nós temos com 82 anos de vida 30.000 dias. 30.000 dias desta vida. E a pergunta é: ¿qué es lo que el mundo pide de ti en estos 30.000 días? ¿Qué es lo que el mundo pide de nosotros como una ofrenda en este caminar por el mundo en estos 30.000 días? Yo he hecho las cuentas hoy con la edad que tengo, que me passaram 14.000 e pico de dias e me sobram outros 16.000 e pico de dias. E a metade da vida, nesses 40 anos, é tão valioso porque é a metade de nossa vida. E uno se pergunta: ¿qué es lo que o mundo necessita de mim em los tantos miles de dias que estão surgindo? Eu me acuerdo que quando nasceu mi sobrino Alexandre, que me senti, uau! Sabe, este niño está empezando ahora e qual é o exemplo que quero ser de madrina e de tia. Luego nasceu minha sobrina Estela, que tem 2 anos, e pensei, uau, quero trabalhar muito em minha saúde, em minhas fortalezas, em meu caráter, porque vou estar compartilhando com nossos novos seres humanos que vão estar aí, vão estar aprendendo comigo também. E essa semana comparto que ocorreu algo muito sagrado. Eu que sou uma pessoa que não tem hijos ou hijas
e meu marido tem 3 filhos e sua hija maior Marina esta semana deu a luz a um lindo bebê e sou abuela, pseudo-abuela esta semana, abuela extra, não sei que nome poner. E lá nascimento deste bebê, que hoje cumple 6 dias de vida, pensei, uau, ele tem 6 dias de vida, este bebê hoje, então tem 29.994 dias. E então este chamado para nós outros mirarmos hacia dentro. E eu li uma frase tão bonita que disse: como vivimos nossos dias, vivimos nossa vida. E sinto que a diferença de conhecimento e autoconhecimento é isso que hace com que os dias de nossa vida não passem grises, sem sabor, sem significado. Sinto que o autoconhecimento traz este sabor de transformar uma vida comum em uma vida valiosa. E uma das palavras que está mais vinculado ao autoconhecimento e uma vida valiosa é nosso propósito de vida. Muitos de nós outros temos esta búsqueda de um propósito por la vida, porque o propósito hace com que todos nosso caráter, todas nossas fortalezas, todas nuestra bondade, nuestra generosidade, nuestra resiliência, nuestra transcendência, nuestra sabedoria, nuestra fuerza e nuestro amor sean direcionados a este propósito. E muitas pessoas pensam que o propósito que tienes é um propósito, empieza a comparar sua vida com as demais. Meu propósito é pequeno, meu propósito é grande, eu não tenho propósito, não sei qual é meu propósito, vou morrer sem propósito. Qual é a minha missão nesta vida? Então, saber que alguns de nós outros têm muito claro que seu propósito está vinculado a sua profissão, porque está sendo uma profissão que ama, e a profissão em si não desenvolve de maneira automática nosso caráter. Há muitas pessoas que profissionalmente são médicos, advogados, dentistas, dueñas de casa, madres, padres, e isso não te hace solamente a profissão, o que tu hace ser uma boa pessoa, generosa, sábia, positiva, transcendental. Necessita um trabalho interno, necessita pulir-se, necessita Há pessoas com essas profissões que te mencionado que às vezes podem ser mal caráter, mentirosas, ladronas, aproveitadoras, corruptas, certo? Só a profissão em si não moldea o caráter. O caráter, segundo os filósofos e essas filosofias que levam mais de 2.500 anos neste planeta, vêm de uma prática interna de desenvolver e fortalecer e enfocar-nos em utilizar este caráter nosso em las áreas de nossa vida al qual hemos decidido dedicar os dias que passam en esta jornada chamada vida. Então, de verdade, se puedes agora, se tienes um papel e um lápis, ou se tu queres escrever aqui no chat, te vou a ler uma lista de lo que se chama em inglês los character strengths, que são as fortalezas de nosso caráter, para que tu puedas observar de estos que estão aqui, quais são os que mais estão contigo, quais que tu te sientes mais conectada ou conectado e quais sientes que queres desenvolver mais. E aí vamos falar em como desenvolver mais autoconhecimento, esta prática, através de estas palavras tão tangíveis em nosso dia a dia, tão fáceis de medir, de sentir e de praticar-las, para termos uma vida mais equilibrada e plena. Então, as fortalezas de caráteres e virtudes, segundo Martin Seligman e Christopher Peterson, tem um livro sobre isso, são sabedoria, coragem, essa é uma delas. Se tu tienes mais sabedoria, mais coragem, né, força, humanidade, justiça, temperança, transcendência. Ok? Essas são algumas das fortalezas de caráter. E luego, se tu sientes que vas mais por el camino de la sabiduría, puedes desarrollar creatividade, curiosidade,
amor por aprender, perspectiva. Vá dando nome a estas coisas que temos às vezes dentro de nós outros, esses sentimentos, estes anhelos, estas ganas de desenvolver que às vezes não sabemos muito bem como poner, como organizar isso dentro de nós outros. As pessoas que sentem que uma de suas fortalezas em seu caráter é o coragem, courage, no bravery, podem desenvolver bravery, ou seja, bravery seria como ser bravo, bravery, ter coragem, valiente, valentia, bravery, valentia, perseverança, honestidade, entusiasmo. E quero abrir um parênteses aqui em honestidade. Por que honestidade está associado a bravery, a valentia, a coragem, não ao amor? Honestidade. Eu vi uma frase tão power esta semana de uma pessoa que dizia, eu quero que he comentado aqui com vocês em uma outra live, esta frase da película El Perfume, onde ele dizia, eu he caminhado em la vida, he passado por muitas encruzilhadas. E em cada encruzilhada, em cada vez que eu podia ser uma eleição, venir por aqui ou ir por aqui, decidir por la direita ou por la esquerda, eu sempre sabia por onde era a maneira honesta de ir, a maneira correta de ir. La respuesta correcta, honesta. Y todas las veces he tomado el otro camino, porque el camino de la honestidad era demasiado duro. El camino de la honestidad exigía demasiada transparência de mim, exigía demasiada desnudez. Entonces, hoy, en este momento de la película, él dijo, yo voy a elegir el camino correcto, aunque sea el más duro. Entonces, honestidad está dentro de la lista de los fortalezas de carácter, dentro de courage, de valentía. Luego, en la fortaleza de carácter, que se llama humanidad, está el amor, la amabilidad, la inteligencia social, esta habilidad que tenemos de convivir com os outros em sociedade, amando-nos, respeitando-nos, independente da religião, da opção sexual, do color de piel, de como nos vestimos, de tendo esta flexibilidade, este elemento água da inteligência social. Luego, se tu fortaleza de carácter é a justiça, habla de la responsabilidade social, de desarrollarmos mais responsabilidade social, de não pensar, quizás se nos sentimos mais inclinados à justiça, assumir também qual é nosso papel em trazer mais equilíbrio a nossa sociedade no mundo, não só assistir em las redes sociais, pero qual é o papel, qual é nossa ação neste espaço. Trabalho em equipo, liderazgo e equanimidade. Mira que bonito. Luego, se sua fortaleza de carácter é a temperança, vas a estar desarrollando cada vez mais el perdão, forgiveness, el perdão, la humildad, la prudência e el autocontrole. Quando uno vai estudar o budismo, há uma coisa muito bonita que diz que as enseñanças de Buda podem ser resumidos em 3 enseñanças. Os 43.000 enseñanças de Buda podem ser resumidos em 3 enseñanças. No hagas nada malo, haz lo que es bueno y entrena tu mente. No hagas lo malo, haz lo bueno y entrena tu mente. Autocontrole, certo? E luego, se tu fortaleza de carácter vêm da parte da transcendência. Mira que bonita esta fortaleza de carácter. La transcendência. La transcendência tem dentro de si la apreciação de la belleza, la capacidade de apreciarmos lo que é bello. Quando vocês veem em meu Instagram,
Shiraya _ mais felicidade, me ven que hago las caminatas consciente e amo muito esta prática de ponermos a atenção a lo bello, entre meio de todo lo que está passando no mundo. Autoconhecimento, fortalecer nosso caráter, tem que ver com este autocontrole e esta transcendência. De no meio del caos, temos a resiliência e a presença e a quietud suficiente de nutrir nossa alma de algo que também é real, que é apreciar lo que é bello, a beleza. É esta nuvem que está no cielo, super blanca e pura. É estes árboles que estão balançando ao vento. É este sol que está nascendo, dando um espetáculo todos os dias. É passar ao lado de um colégio e escuchar a carcajada de los niños. A hora que não estão no colégio, a carcajada de seus niños em sua casa. É ver uma flor que se está abrindo. É ver uma nova hoja que está nascendo nisto que tienes plantado em sua casa. É a atenção ao bello, a um resto de tu marido, de tua esposa. Então, isso está dentro da fortaleza de caráter, da parte de transcendência. E de verdade, me encanta que podemos trazer bastante práticas de autoconhecimento para nosso dia a dia com esta maravilhosa lista que temos aqui de desenvolvimento de caráter. A apreciação de lo que é bello. Luego, dentro de transcendência, também a gratitud. Há tantos estudos científicos de la transformação del cognitivo, del ser humano em si completo, com o trabalho de la prática de la gratitud, ¿no? Luego, el buen humor, que bálsamo más grande es uno poder hacer broma, reírse, hacer un comentario, algo que pueda tocar nuestro corazón y traer la risa, que es un regalo tan grande entregado por lo divino para nosotros, la capacidad de reírnos, de dar una carcajada, de este cuerpo hacer ese jajaja, y esta cosa tan rica que produce en nuestro cerebro serotonina, ¿no? Essas endorfinas de la felicidad. Entonces, el buen humor, tener siempre un chiste en la manga para atraer a tus amigos e tus amigas, apontar as notícias que são chistosas em relação a algo que seja adequado, não? E trazer este frescor de la risa e del buen humor, é parte de la transcendência. E o último ponto de la fortaleza de carácter, del ponto de la transcendência, seria la espiritualidade. Então, vemos aqui a diferença de conhecimento e autoconhecimento através desta linha de pensamento, da evolução do mundo, que vino através das guerras, luego a filosofia, Grécia, luego as grandes conquistas, luego as grandes religiões que habla amar el otro como a ti mismo, el cristianismo, el judaísmo, el hinduísmo, el islamismo, todas as mais grandes religiões, por favor, todas se sientam aí involucradas, e luego este regresso, esta entrada em que todo o conhecimento do mundo, todo o que aprendia era conectado ao caráter. Se fomentava o estudo do caráter dentro do autoconhecimento. E se os maestros iluminados e os grandes professores e os grandes maestros da história eram pessoas que tinham diferentes caracteres altamente desenvolvidos e se transformavam em os grandes ícones de nossa história. Então, são wisdom, sabedoria, courage, coragem, valentia, humanidade, humanity, justice, justiça, temperance, temperança e transcendence, transcendência. E temos aqui todas estas subdivisões de que coisas podemos praticar para desenvolver cada uma de elas. Se tu estás aí, queres responder a que mais te identificas, a que tu sientes, wow, me identifico muito com sabedoria, me gusta, tenho amor por aprender, me identifico com a valentia, com a humanidade, me identifico com a justiça, com a temperança, com a transcendência. E aí, uau, sentir que estás caminhando por el mundo com uma vida valiosa porque estás agora ponendo atenção em estudar a ti mesmo, a ti mesma. En estos 30,000 dias que temos, a lo mejor vários de nós outros temos 14,000, 13,000, 10,000, verdade? Então, en estos dias maravilhosos, que é a quantidade correta que cada um de nós outros temos, invertir tempo e energia em como podemos desenvolver mais
bondade, más gratitud. ¿Cómo es esta práctica de estas fortalezas de carácter en nuestro día a día? Nosotros traemos várias temáticas aqui nestas lives que damos em Dharma News, apontando várias de elas, e há ciência, há trabalho de ciência detrás de todas essas características aqui nombradas. E como vou eu trazer esta prática, elegir como esta delícia de prática e esta pergunta nova, é tão bueno para desenvolver consciência, trazer-nos novas perguntas a nós outros mesmos. Como posso ser mais grato ou grata em la vida? Qual seria uma prática para eu ser mais grato ou grata em la vida? Qual seria uma prática para eu desenvolver mais amor por aprender? Qual seria a prática para eu desenvolver mais amabilidade, kindness? A vezes hacemos o desafio de 21 dias de fazer uma amabilidade a uma pessoa desconhecida ou conhecida por dia. 21 dias de prática de kindness, de amabilidade, de fazer algum gesto de amabilidade a uma pessoa. Como posso eu desenvolver mais liderazgo em mim, se é algo que me atrai? Como posso eu desenvolver mais curiosidade, mais perdão? Se estamos carregando muitos ressentimentos, é que nos falta praticar a fortaleza de nosso caráter de aprender a perdonar. Como podemos nós outros desenvolver mais humildade, mais prudência? Então, quizás essas deveriam ser perguntas transcendentais em nossa vida agora, porque para essas perguntas de autoconhecimento, nós outros depende de nós outros a resposta. Depende de nosso hambre de resposta, porque às vezes vamos a perguntar quando vai terminar a pandemia, qual será a vacuna correta, que dia surgirá. Todo isso tu não tens controle de resposta. Pero quando estamos gastando, invirtiendo energia nessas perguntas que não temos controle de resposta, a vezes não estamos fazendo as perguntas adequadas, que são: como posso ser mais grato? Como posso sanar meus ressentimentos? Como posso trabalhar mais o perdão? Como posso sentir-me mais feliz? Como posso desenvolver mais minha criatividade? Como posso ter mais inteligência social? De que maneira posso realizar filantropia? De que maneira posso desenvolver liderazgo? De que maneira posso desenvolver valentia? Estas são as perguntas de verdade que necessitam respostas, porque se nos passa algo amanhã e não temos a resposta para como terminará a pandemia, pois isso não altera nada em nossa vida, nós vamos a ir deste planeta e esta resposta não nos vai fazer nenhuma diferença. Pero será que no último dia de nossa vida, quizás quisiéramos haver praticado mais perdão? Quizás quisiéramos haver praticado mais amor, quizás quisiéramos haver praticado mais amabilidade, quizás quisiéramos aprender mais inteligência social, abrir nosso coração, nossa família, expressar o que sentimos, valorar a gente que temos, invertir em projetos laborais ou em hobbies que nos llenem profundamente a alma, haver querido aportar mais em áreas de filantropia. Então, sinto que essa é uma maneira de entrar no caminho do autoconhecimento de uma maneira muito tangível, muito prática, muito com um norte, com um mapa, com pontos e com metas que podemos alcançar, que fortaleçam nosso caráter e que sintamos que podemos contar e confiar em nós outros mesmos. Puedo confiar em minha valentia, puedo confiar em minha amabilidade, puedo confiar em minha inteligência emocional, porque é invertido nisso, é invertido em tempo, é invertido em energia, é invertido em estudo. Hoje em dia há Google, que se tu dices como puedo praticar a gratitude, te vai dar 100 exercícios diferentes de como praticar mais a gratitud. Então, depende muito de como nós outros estamos sentindo este chamado interno de transformar uma vida comum, programada, de lunes a viernes, no trabalho, e volver e sentir este vazio. A vezes, a Yaram Jatari falava em sua live de sentir este vazio existencial, que muitas vezes é bem-vindo, porque é um chamado a nós outros entrarmos em contato com algo que seja mais transcendental, mais valioso. E então, escutar esse chamado e dizer, uau, então é um chamado que me conecta à busca do autoconhecimento e quizás este mapa de las fortalezas de caráter podem apoiar a que pueda perceber aonde quero invertir meu tempo e energia, mis 4 segundos, segundo a idade geológica do planeta, ou segundo a esperança de vida, nossos 30.000 dias ou os 1.000 dias que nos faltam estar aqui.
Y siento que esta es parte de nuestro legado a las personas que están llegando. Al sentirme abuela ahora por la llegada de este bebé y mi sobrino y mi sobrina, siento que, no sé si te has dado cuenta, pero la mayoría de nosotros no tuvimos videos de nuestros padres. La maioria de nós não vimos nossos padres em videos que se quedam com um legado em YouTube ou em Instagram, ou videos de nossos abuelos e nossas abuelas falando sobre seus princípios e valores e as enseñanças, o que han aprendido em sua vida e que o que queriam fazer de sua vida. Não tuvimos este privilégio, esta experiência. Não sei se será um privilégio ou não, mas esta experiência. Pero o cambio que tu estás realizando e o material que estás deixando gravado, vai haver um momento no futuro que tu tataranieto vai poder entrar online e vai ver o que diziam, o que comentavam todos os ancestros. E seria interessante que parte deste material que chegue a tus futuros, tu descendência, que puedas aportar com um conteúdo de um mensagem de uma vida valiosa, que é uma vida que também, además de conhecimento, invierte em autoconhecimento. Además de física, química, matemática, geografia, que são importantes, também habla sobre amabilidade, perdão, resiliência, honestidade, integridade, fortaleza, inteligência social e inteligência espiritual. E às vezes nós outros estamos buscando também fontes de inspiração ou fontes de referência destas fortalezas de caráter ou destas transcendências tão impactantes, e quizás se nos perdemos em las redes sociais não encontraremos tantos referenciais, me imagino eu por lo que vejo no dia a dia, quizás puedo estar equivocada. Pero lo que siento que mais me ha inspirado foi estudar o caminho e o caminar de grandes maestros, como alguns que he mencionado aqui no início da live, e que tu puedas sentir a ler a história de grandes mulheres e grandes homens que passaram por esta vida pagando o preço do crescimento, do desenvolvimento destas fortalezas de caráter. Rakasa, sim, como Superman pudo ver a seu padre em anos luz do passado. Que lindo recuerdo, é verdade? A película esta já trajo esta imagem. E quizás nós outros, alguns vamos estar buscando, não sei, em cantantes de banda, inspiração. E não estou falando nem bem nem mal, nem dizendo que é correto ou incorreto. Vamos estar buscando quizás em atores de Hollywood, quizás vamos buscar em pessoas de nossa família, quizás vamos buscar em pessoas que fizeram algo, descobriram vacunas e se descobriram grandes inventos científicos e tal. E tudo bem. Agora eu sugiro que também busquemos e aprendamos e leiamos sobre estes grandes maestros que deixaram um legado impressionante de transcendência, de profundidade, de valiosidade. Então, se eu hice uma lista, há miles, não, gente? Há muitos. Eu hice uma lista de los que em personal eu he leído, he estudado e me gustam e he practicado algo de ellos e há uma infinidade de coisas para aprender, pero me gustaría dejar os nomes de todas essas pessoas tão especiais aqui, que quizás algum nome de este tu estás ouvindo por primeira vez. E Rakasa, aproveitando que estás aqui, que eres uma mulher que respeito, amo e admiro e tens uma sabedoria tão grande, eu vou dizer vários nomes, se tu queres acrescentar, Rakasa, aqui por escrito nomes também, porque Rakasa, vocês que acompanham o trabalho dele aqui em Dharma News sabem a quem me refiro. Então, homens, mulheres, maestros ascendidos, vivos, o que o corpo já se foi, seu legado está, para que busques e estudes e te interesses por descobrir o legado que han dejado estes homens e mulheres para nosso desenvolvimento de autoconhecimento, para que não tenhas que criar a rueda, sino que puedas provar de todas as ruedas que já há, que é o que conecta mais com tu alma, tu búsqueda e tu sede personal de autoconhecimento. Jesus Cristo, Gurdjieff, Ramana Maharshi, Werner Erhard, Alan Watts, Jack Kornfield, Wayne Dyer, Krishnamurti, Ama, a maestra Ama, Eckhart Tolle, Ram Dass, Pema Chödrön,
Yogananda, Dalai Lama, Deepak Chopra, Surjavan Solar, Osho, Byron Katie, Paulo Coelho, Siddhartha Gautama, Lobsang Rampa, Thich Nhat Hanh, este maestro zen que su cuerpo se fue el año pasado, Thich Nhat Hanh, Papa Francisco, Choyan Trungpa Rinpoche, Tenzin Wangyal Rinpoche, Moji, Carlos Castaneda, Dom Miguel Ruiz, Sadhguru, Sri Sri Ravi Shankar, Kuan Yin. Hay miles, queridos. He dejado aqui estes nomes porque siento que quando uno encuentra el conocimiento de un maestro, né? Jesús foi o primeiro que hablé e todos os demás, quando buscamos o conhecimento puro de um maestro, que tem disciplinas a las quais forjam nosso carácter de uma maneira pura, autêntica, permitiendo-nos salir de las mentiras personales que nos contamos, de las falsedades y de las máscaras que nos ponemos por aceptación, por recibir amor, Y estos maestros que fueron pioneros en sacarse todas las máscaras, en exponer su verdad, donde fueron criticados, amados, odiados, crucificados, idolatrados, y ya forjaron un camino que a lo mejor si fueran tardaria muito mais, que de verdade tomamos este interesse, Madre Teresa de Calcutá, maravilhoso, tomamos interesse em conhecer quais foram os mensagens, Blavatsky, quais foram os mensagens, Shinoda Bolem, esta mulher incrível, está vendo mais nomes, quais foram os mensagens, quais foram os legados, e são todavia, porque são legados vivos, que estão aí e que tu sientes que quando lees isto, algo adentro de ti hace, wow, entendo isso, lo siento, sí, me percibo cayendo nestas falsedades, nestas mentiras, em nuestros dolores emocionais, em nuestras repetições de patrão comportamental que não me representam. E siento este aroma a transcendência, este aroma a autenticidade, este aroma a sabedoria, este aroma a amor incondicional, este aroma a equanimidade. E quando siento este aroma, algo em mim siente que também é capaz de caminhar estes passos, que também é capaz com todo o que sei, com todo o que tenho, com lo que é luz e lo que é sombra, que também é bem-vindo, que também é companheiro, que também me permite evolucionar. Com todo esto, sei que podemos também dar passos. Nós temos adentro de nós as semillas de todos estes maestros. Cada vez que nos identificamos com as enseñanças destes maestros, que muitas vezes são maestros que têm uma apertura que pode incluir práticas de diferentes, tu puedes nutrir-te de diferentes fuentes, se tienes a resiliência para hacerlo, e uno caminar durante o dia sintiendo, wow, isso é uma prática hoje deste maestro, isso é outra prática e sei de que se trata esta prática, quais são os benefícios, sinto em mim estes benefícios, sinto em mim este crescimento e empiezo a ver que isso me hace uma pessoa mais plena, eu sinto que seria a palavra, conhecedora de nossa sombra, conhecedora de nossos a melhorar, a trabalhar, a pulir, a madurar, a transcender, e também conhecedores de nossa luz, de nossas fortalezas, de nosso caráter, e ao caminhar com essas duas pernas bem puestas, bem conhecidas, bem íntimas deste nosso mundo interno, trazer ao mundo nosso aporte. E esta grande pergunta, que é o que o mundo necessita de mim? De que maneira, nestes 30.000 dias que nos deram, de que maneira posso aportar? Que é o que o mundo necessita de mim?
¿Cuál es la fortaleza de carácter que puedo aportar en el mundo en este momento? ¿Cuál es la fortaleza de carácter que puedo aportar en mi familia en este momento? ¿Cuál es la fortaleza de carácter que puedo aportar en mi empresa en este momento? Então, estas são as perguntas que são valiosíssimas nós outras contestarmos e ponermos o foco nesta prática antes que nos vayamos, porque vai ser nosso abono a esta terra, vai ser o que hemos derramado, o que hemos radiado, vibrado, emanado mientras estávamos aqui. E quanto mais conozcamos estas fortalezas de caráter, quando elas ponemos em ação, nos transformamos lentamente em estas fortalezas de caráter, em essas atitudes, de uma maneira cada vez mais natural. E quando caminhamos desde esta natureza de nossos dias de felicidade, paz e amor, beleza, em nossos dias que estamos meio down e meio irritados e meio isso, quando caminhamos percebendo isto, caminhando conscientes destes dias e que são todos dias bem-vindos e los vamos puliendo. Lo que pasa es que si a los jóvenes, los adolescentes, a los niños que están yendo al colegio ahora y que todavía no tienen estas clases de fortaleza de carácter, porque conforme he hablado aqui a princípio, já não existem mais em la maioria de las escolas, agora quizás está regressando, ¿no? Com as classes de meditação, de psicologia positiva e todo lo demás. Pero si ellos no tienen esta oportunidad, ese privilegio de tener clases en sus escuelas, en sus universidades de fortaleza de carácter, pues el profesor o la profesora va a ser tú. Con tu ejemplo vivo, con tu congruência, com tu caminhar por el mundo. Eles estão observando como lidamos com os problemas, com os desafios, como agradecemos as bendições, como percebimos os milagros, como identificamos as belezas da vida, como entre meio ao caos estamos com um pé fazendo um plano de ação para este caos e com a outra mirada em uma linda flor que se abre neste árbol. Eles nos estão mirando. Se não estão mais os grandes filósofos gregos ensinando as fortalezas de caráter em las escolas, pois agora somos nós outros semillas desta generação. É o que quedou agora neste momento no planeta para atrair a esta juventude e a estes niños que estão chegando agora. Eles vão aprender de nós outros e para isso nos toca pulir. Nos toca pulirmos, nos toca sentir de repente que estamos nesta encruzilhada, que há dois, e aqui é uma maneira tão fácil, mintiendo, escapando, escondendo, poniendo a máscara, e aqui a lo mejor é a dura, é a de sentir-se desnudo, vulnerável, abierto, abierta, pero é o correto. We gotta do what we gotta do. Sabes? Há uma frase de uma canção de U2 que Bono canta: One life, we got to do what we should. E é uma sola vida, temos que fazer o que nos toca. E de verdade, fazer al final del dia, quando uno aguanta-se, sabe? Ayer estávamos comentando em família este momento da película de Braveheart, com Mel Gibson, que vem todo do outro lado, vem este ataque forte vindo, e ele aguantando do lado de acá, toda a tropa de gente de acá. E ele dizia, hold, aguanta, aguanta. E logo ele dijo, ahora. E é como todo o treinamento que a vida nos dá para nós outros, em momento específico, deixar sair nossa luz. E este momento específico, às vezes, vai ser na comida com tu família, quando estás a ponto de perderte e encuentras tu grounding, vai ser em la honestidade de decir que a pessoa te dio dinheiro a mais en el vuelto, vai ser em tu búsqueda de hacer filantropia, vai ser en el contenido que pones em redes sociales, vai ser en la presença que das a tus clientes, vai ser en el abraço honesto, en la contenção, vai ser sanando tus heridas com la terapia, vai ser puliendo-te, limpiando-te e deixando-te florescer. Temos uma missão muito importante neste mundo e é uma missão que a cada dia se renueva e de verdade o autoconhecimento é algo que nunca nos abandonará. Este corpo se vai poniendo mais viejo e se vai soltando e hasta os dientes que cepillamos todos os dias se vão a ir, pero lo conquistado internamente nadie te puede quitar, no se irá.
todo o que has conquistado de fortaleza interna, de autoconhecimento, de honestidade, de generosidade, de amor, todo isso se quedará contigo eternamente. Aonde tu alma vaya, pues vai isso contigo junto. E isso é o melhor, é o que quedará no legado de tu família também. Não só a herência física, mas esta herência de autoconhecimento, de haver lapidado este diamante interno. Entonces la bolsa de valores en el mundo sube, baja, la gente pierde dinero, pero adentro tuyo, si has conquistado tu carácter, si has conquistado esta honestidad, este amor, todo eso que hemos hablado, con la sube baja de la bolsa, esto adentro tuyo está intacto. Las pandemias vienen y van y esto adentro tuyo se fortalece, se pule, se pone cada vez más parte de ti. Y bueno, en esta gran misión que tenemos juntos de apoyarnos a seguirmos por un mundo con más plenitud, cuento contigo, cuento con tu fuerza, con tu sabiduría y con tu amor y con tu presencia para ser tu parte y cuento conmigo también para ser mi parte. Gracias, Abby, por abrir as puertas de Dharma News para todos nosotros. Gracias a la presencia de todos los que están aquí. Un beso enorme. Buena práctica de autoconhecimento. Nos vemos el próximo miércoles.